Isso é coisa de doente. Foi o que ele disse, alto, no microfone, no palco da formatura. E por um segundo, o mundo pareceu parar. Havia professores sentados na mesa de honra, pais orgulhosos com celulares nas mãos, amigos ansiosos pelo momento final do colégio. Mas depois daquela frase, ninguém soube como reagir. Alguns riram sem graça. Outros olharam para os lados, em silêncio desconfortável. E eu estava ali, de pé, com o coração disparado e o projeto nas mãos. Aquele projeto no qual trabalhei durante meses. Aquilo que representava o meu esforço, minha luta, meu jeito de ver o mundo. Naquele instante, antes mesmo que eu pudesse dizer qualquer coisa, fui rotulado, cancelado, ridicularizado. Só que ele não sabia de uma coisa. O que ele chamou de doença foi a mesma coisa que fez a plateia se levantar segundos depois. Essa é uma história sobre palavras que machucam, mas também sobre aquelas que curam, sobre julgamentos apressados e sobre como a verdade, quando é autêntica, sempre encontra espaço para florescer, mesmo em meio ao preconceito. Se você já foi calado, se já se sentiu estranho por ser quem é, ou se conhece alguém que vive com autismo e enfrenta isso todos os dias, fica aqui comigo, porque essa história poderia muito bem ser a sua. Meu nome é Rafael, e desde pequeno eu aprendi a observar em silêncio. Enquanto as outras crianças gritavam, corriam e falavam sem parar no parquinho da escola, eu preferia os cantos. Observava as folhas das árvores balançando. Me encantava com o barulho do vento encostando nas janelas. E às vezes, passava horas tentando entender por que as pessoas diziam uma coisa com a boca, mas outra com o olhar. Minha mãe sempre dizia que eu era um menino especial, mas com o tempo, essa palavra foi ganhando outros significados. Especial virou sinônimo de complicado, de estranho, de difícil. A descoberta veio cedo. Aos 5 anos, recebi o diagnóstico de autismo. Era como se um novo mundo tivesse se aberto. Mas não para mim, para os outros. Era como se, de repente, tudo o que eu fazia passasse a ter uma explicação. Ou pior, uma justificativa. Ele não responde porque é autista. Não liga, ele é assim mesmo. Ah, você sabe, ele é diferente. Só que ninguém perguntava o que eu sentia com tudo isso. Com o tempo, comecei a perceber as distâncias. Os convites que não chegavam para as festas. Os grupos que se formavam e dos quais eu nunca fazia parte. Os cochichos no fundo da sala quando eu levantava a mão para falar. Eu não era agressivo. Eu não era malcriado. Eu só era intenso. Tinha hiperfoco em coisas que ninguém mais parecia notar. Ficava horas montando estruturas com peças minúsculas, só para ver como a luz se projetava sobre elas. Escrevia códigos e projetos, mesmo sem nunca ter tido aula formal de programação. Mas bastava eu me irritar com um barulho alto ou não conseguir olhar alguém nos olhos para todo o resto ser apagado. E o mais curioso, apesar de tudo, eu sentia, muito. Sentia cada gesto atravessado, cada olhar de tédio, cada palavra dita como se eu não estivesse ali. Eu sempre estive. E quando chegou o último ano da escola, eu decidi que ia tentar, ia participar, ia mostrar quem eu era. Mas nada me prepararia para o que aconteceria naquele palco. A formatura era o grande evento do ano, não só porque marcava o fim de um ciclo, mas porque todos estariam ali. Família, colegas, professores, convidados. Era a chance de deixar uma última impressão, de mostrar que, apesar do que pensavam, eu tinha algo a dizer. Foi por isso que me inscrevi no evento de apresentação de projetos. Não era obrigatório, mas quem quisesse podia subir ao palco e compartilhar alguma criação, uma ideia, uma pesquisa, um projeto de vida. Na hora que me inscrevi, percebi alguns risos contidos na sala e escutei alguém sussurrando. Ele vai falar sobre o quê? Como montar quebra-cabeça em silêncio? Doeu, mas eu respirei fundo. Meu projeto era uma plataforma interativa para ajudar crianças não verbais a se comunicarem com mais autonomia. Uma mistura de tecnologia, empatia e uma história que eu conhecia bem de perto. Eu não era mais aquela criança que se escondia nos cantos. Eu sabia o que queria dizer,
e sabia como dizer. Nos dias que antecederam a formatura, preparei cada detalhe com cuidado. Treinei minha apresentação no espelho, cronometrando o tempo. Ensaiava cada frase, cada pausa, e quando as palavras não fluíam, eu voltava para o que sempre funcionava: as imagens, os fluxogramas, os dados. Meu projeto não era só uma ideia. Era uma ponte entre dois mundos, o meu e o deles. No dia do evento, cheguei cedo. Ajeitei meu pendrive, revisei os arquivos, fiz tudo certo. Mas algo me dizia que nem tudo sairia como planejado. E não demorou. Antes da minha apresentação, um colega subiu ao palco para fazer um discurso. Representante da turma. Popular, carismático. Ele tinha tudo o que eu nunca tive. Menos cuidado com as palavras. E foi durante o discurso dele, diante de todos, que aconteceu. Ele fez piada com projetos sem sentido, riu da moda de fingir ser especial e então, como se fosse só mais uma piada, disse: "Tem uns aí que acham que coisa de doente é inovação. Boa sorte com isso." O silêncio foi imediato. Alguns riram, outros olharam para o chão. Eu fiquei imóvel. Sabia que era para mim. Não precisava de nome. A agressão estava no ar, nas entrelinhas, e pela primeira vez pensei em desistir, apagar tudo, ir embora. Talvez eu tenha forçado demais, pensei. Talvez eu nunca vá ser suficiente. Mas havia algo mais forte. Algo dentro de mim que dizia: "Não, você tem o direito de estar aqui." E então chegou a minha vez. Quando subi ao palco, o ar parecia pesado, carregado de olhares que julgavam antes mesmo de ouvir. O microfone frio na mão, o coração acelerado, a garganta seca. Comecei a falar com voz firme, mostrando a tela com o projeto. Mostrando que por trás daquele trabalho havia anos de luta, de descobertas e de silêncio quebrado. Mas a tensão no ar só aumentava. Logo, algumas pessoas começaram a cochichar, a trocar olhares desconfortáveis. Outros, sem disfarçar, riam. Riam de mim. Riam da minha voz, da minha forma de falar, da minha timidez. Ouvi frases que cortavam como facas. "Isso é coisa de doente. Ele só quer atenção. Deveria estar em casa, não aqui." Meu corpo congelava a cada palavra. Mas eu continuei, porque sabia que aquilo era maior do que eu. As palavras vinham, mas o silêncio da maioria era ensurdecedor. Sentia o peso da rejeição, da exclusão. Minha família na plateia parecia apertar as mãos, lutando contra a vergonha e a dor. Meus amigos verdadeiros estavam em silêncio, tentando me dar força com os olhos. Por dentro, uma tempestade de emoções. Confusão, tristeza, raiva, medo. Mas naquele instante, algo mudou dentro de mim. Pensei comigo mesmo: talvez eles não entendam, talvez nunca entendam, mas eu não vou desistir. Eu vou mostrar que minha voz existe, mesmo que eles não queiram escutar. E assim segui, com cada palavra, com cada slide, com cada imagem, vencendo não só o medo, mas a humilhação. Quando terminei de falar, o silêncio que tomou conta do salão parecia quase tangível, pesado, denso, como se o ar tivesse parado de circular. Eu estava preparado para o pior, esperando que aquela fosse minha última chance naquele palco, que aquelas fossem as últimas palavras que eu teria para provar meu valor. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma senhora na primeira fila se levantou, devagar, com uma calma que contrastava com a tensão que pairava no ambiente. Era a avó de uma colega da turma. Seu rosto mostrava uma mistura de emoção e orgulho, e seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Ela começou a aplaudir. E não era um aplauso tímido ou educado. Era um aplauso firme, apaixonado, que preenchia toda a sala. Pouco a pouco, mais pessoas começaram a se juntar a ela. Primeiro timidamente, como se tivessem medo de quebrar o silêncio, mas logo com mais convicção. As mãos se ergueram em aplausos que ecoavam com respeito e admiração. O riso sarcástico que antes dominava a sala se dissipou. Os olhares de desprezo se transformaram em surpresa, quase desconcerto. Aqueles que antes zombavam, que haviam duvidado de mim, agora não sabiam onde enfiar a cara, estavam desconcertados diante do reconhecimento que eu recebia.
Naquele momento, não importavam as palavras cruéis ou os olhares frios do passado. O que realmente importava era a verdade que eu havia mostrado. Minha voz, meu talento, minha coragem crua e autêntica. A professora, que até então mantinha uma distância cautelosa, se aproximou devagar, com um sorriso que misturava orgulho e ternura. Você mostrou a todos aqui hoje que não precisa ser como eles. Você só precisa ser você. Meu peito se encheu de um orgulho silencioso, uma certeza interior que nenhuma palavra negativa jamais poderia apagar. Naquele dia, eu não apresentei apenas um projeto. Eu contei uma história, minha história. Uma história de luta contra o julgamento, de superação das barreiras impostas e de autenticidade inabalável. Eu não precisava me encaixar nos moldes que tentavam me prender. Eu precisava ser simplesmente eu mesmo. E finalmente todos ali entenderam isso. O aplauso continuou a crescer, ecoando na sala como um som que parecia varrer toda a negatividade que havia ali antes. Era mais do que reconhecimento, era aceitação. Aquele momento tocou não só a mim, mas todos ao redor. Minha família, que antes hesitava entre a frustração e a dúvida, finalmente viu a luz brilhar dentro de mim. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, se aproximou e me abraçou forte. Um abraço que dizia mais que 1000 palavras. Alguns colegas que riram e zombaram antes, agora evitavam o olhar, constrangidos, mas outros se aproximaram com gestos sinceros de respeito. O diretor da escola, impressionado, declarou que aquele projeto seria destaque no evento anual da instituição. Naquele dia, o silêncio deu lugar a uma nova voz. A voz da inclusão, do respeito e do reconhecimento. Eu me tornei símbolo de que o autismo não define limites, mas revela potencialidades únicas. E a escola nunca mais foi a mesma. O preconceito começou a dar espaço para a compreensão. As portas antes fechadas foram abertas para que todos pudessem ver além das diferenças. Eu, que um dia fui chamado de doente no palco, me tornei motivo de orgulho para muitos. E isso não foi apenas uma vitória minha. Foi a vitória de todos que lutam para ser ouvidos e respeitados. Você já parou para pensar no poder que uma palavra pode ter? No peso de um olhar? No quanto o preconceito pode machucar? E o quanto a empatia pode curar? Essa história não é só minha. Ela é de tantas outras pessoas com autismo que diariamente enfrentam o julgamento e a exclusão. Mas também é uma história de esperança, de superação e de transformação. E se fosse com você? Se você estivesse no lugar daquele garoto, naquela formatura, ouvindo aquelas palavras duras, o que faria? Como reagiria? A resposta que encontrei foi simples, mas poderosa. Ser eu mesmo, com tudo o que tenho de diferente, de especial, de único. Se você conhece alguém que enfrenta desafios parecidos, estenda a mão, escute, aprenda, seja parte da mudança. Porque no fim, o que importa é reconhecer o valor de cada pessoa, não apesar das suas diferenças, mas por causa delas. O mundo só muda quando a gente muda. E a verdadeira força está em ser autêntico, em ser você. Obrigado por assistir. Se esta história tocou você, compartilhe, comente e ajude a espalhar essa mensagem.